Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Trocar uma ideia com você sobre o Wellington. Quantas propostas ele recebeu já e ter recusado a renovação. Falar também sobre o Alexandro hoje pro lugar do Wellington, caso o Wellington tá ligado, né? Além disso, falar também sobre o Caleri, o André Silva também, tem a situação do Carpini que tá pegando fogo lá no time do Tricolor. Algumas novidades sobre as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube pra nós aqui hoje, beleza? Então, deixa o like aí pra dar uma moral no vídeo, se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, eu conto muito com você por aqui, tá? Olha aí, quero te lembrar antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol, também de basquete, e se acertar você ganha. 1xBet muito famosa e respeitada por aí, de muita confiança, e é lá que você encontra as melhores odds. Na 1xBet, se você for no meu primeiro comentário fixado usando o meu link, você tem o seu valor dobrado ali, tá? O primeiro depósito que você fizer, o valor é dobrado, beleza? Hoje tem a UEFA Champions League, sabe a Champions? É isso aí, ó. Tem o Atlético de Madrid com a Inter de Milão, time do Simeone contra o Inter de Milão, que foi finalista no passado. E a vitória do Atlético paga 3,13. A da Inter de Milão paga 2,47. Mesmo jogando fora de casa, a Inter de Milão tá voando aí, tá pagando pouco a odd porque é favorita mesmo. E aí o empate paga 3,47. Tem também o PSV, Borussia e PSV, e bem equilibrado, ó. 2,23 a vitória do Borussia, 3,16 a vitória do PSV. Tá muito louco o que tem pra hoje aí, beleza? Então, primeiro comentário fixado. Vai lá no XBet, tamo junto. Galerinha, é o seguinte, olha só. O São Paulo tem o Caleri na pauta. O Caleri que sentiu contusão no último jogo do Tricolor contra o Ituano. Não voltou pro intervalo e o Caleri está meio que fora do São Paulo por enquanto. Foram constatadas aí, foi constatado que não tinha gravidade na lesão dele, mas ainda sem previsão para voltar, tá? Então isso é muito complicado pro time do Tricolor. Primeiramente, o Belmonte, ele chegou lá e fez um pedido de desculpas, né? Um brinde de café ao Belmonte, que fez um pedido de desculpas e ao Abel Ferreira, e tem muita gente falando, sei lá, cara, meio bravo com o Belmonte. O que vocês esperavam que ele fizesse? Né? O cara que tá reclamando agora esperava o quê do Belmonte? Achei que o Belmonte foi perfeito. Chegou lá, pediu desculpa, foi vinculado sim a não ter pena para os jogadores do Tricolor com esse pedido de desculpa. Tava meio que no script. Foi muito bom, o São Paulo colocou panos quentes na situação e por enquanto tá tudo correndo bem, vai ser tudo apagado, multinhas ali para cada um e aí vai embora. Mas o Caleri, que tá apto a jogar pelo Tricolor enquanto punição, ele não tá apto a jogar enquanto questão física, né? O São Paulo teve o Caleri operado no ano passado depois da Copa do Brasil e pouquinhos jogos do Brasileiro. E o São Paulo demonstrou uma Caleri dependência. Vocês lembram disso? Era uma Caleri dependência absoluta, não tinha centroavante de jeito nenhum. E tinha. Erisson era centroavante e não era. O Juan era centroavante e não era. O David foi improvisado, o Lucas improvisado, o Rames improvisado, o Luciano improvisado. Ninguém deu conta do recado. Neste ano aqui, o São Paulo tem o Galopo, que pode fazer às vezes do camisa 9, como fez ano passado com o técnico Rogério Ceni. Agora, o Carpini aparentemente não é muito fã do futebol do Galopo, porque ele tem afastado o cara, colocou o cara de escanteio e o cara nem entra mais. E isso tá gerando bastante irritação por grande parte da torcida do São Paulo, porque o Galopo não tem chance pra nada. E o time de São Paulo não melhora em nada nos gramados, e um cara igual o Galopo, ele é simplesmente esquecido pelo técnico do Tricolor. Então ficou complicado sim de interpretar essa questão do Juliano Galopo aí no Tricolor. Mas tem André Silva, que é uma boa notícia. O André Silva já vai ser inscrito. Um dos candidatos a ser cortado do Paulista agora para o André Silva ser inscrito é o Nicão. O Nicão periga ficar fora agora da quarta de final, semi e final, se entrar o André Silva no lugar dele. O André Silva, sim, é o centroavante do time do Tricolor que vai jogar no lugar do Caleri. Isso se o Carpini não inventar de improvisar alguém, o que é bastante provável. Ele pode improvisar o Luciano no centroavante, jogar o Luciano e Rato, ou Luciano e Lucas. No meio campo jogar ali o Michel Araújo, que é quem tem jogado, você tem Ferreirinha, ele pode fazer qualquer coisa, mas os esquecidos dele, que são o Eric e também o Galopo, esses perderam bastante espaço. E o outro é o Rames, que não se firma. Aliás, deixa eu falar sobre o Rames com destaque a partir de agora. Olha aqui, ó. O Rames, ele teve uma fadiga constatada ali, um desconforto, sabe? O Rames sentiu. E ele sentiu e falou para a comissão técnica, falou para o departamento médico de São Paulo
que ele se sentiu fadigado, cansado ali, ele teve um desgaste, né? Sentiu um desgaste depois daquele jogo contra o Ituano com o gramado encharcado. Muita gente veio me perguntar sobre o Rames e falar pra mim também que o Rames jogou mal no último jogo. Eu saí em defesa do Rames com relação ao gramado encharcado para um cara que dá passes finais, né? Passes de assistência de gols. Os passes por cima o Rames conseguiu fazer de boa. Os passes por baixo não tinha como a bola rolar no gramado do Ituano. E o técnico Carpini mudou muito o São Paulo quando o Rames entrou. Colocando nomes como de Juan, colocando nomes como de Rafinha, Michel Araújo. Fica difícil para o Rames fazer assistências. Ainda assim o Juan teve 2, 3 chances claras de gol. Uma delas ele sofreu um pênalti, uma chutou na trave. Uma ele não chutou a bola pro gol. O Juan conseguiu ser abastecido ali pelos meias, pelo meio campo, para a bola chegar nele e chegar tranquilo para ele fazer os gols, e ele acaba não fazendo. Então falar que o Rames jogou mal, tudo bem. O Rames ele não teve uma noite brilhante, uma tarde brilhante. Mas assim, ainda contudo, o Rames ele se sentiu cansado pelo gramado, pelo estado do gramado, pela falta de ritmo de jogo e também pela ausência dos companheiros que ele pudesse tabelar ali e fazer jogadas muito boas. Então o Rames ele tem que ser jogador do São Paulo agora na quarta de final e jogar até mais do que vinha jogando no Paulista. Quando chegar no Morumbis agora, aquele gramado redondinho, aveludado, tem que jogar Rames Rodrigues. Bom, o Carpini segue sendo uma grande de uma incógnita, né, para grande parte da torcida do São Paulo. O Carpini ele teve números bons, mas não encantou em nada, né? E aí começam a surgir os nomes que poderiam substituir o Carpini. Surgiu o nome de novo do Zubeldia, que é o argentino Zubeldia. Ele segue, eu que era da LDU, do Lanús, LDU, acho que ele é argentino. Ele segue desempregado, no mercado está livre, e ele é um cara que no São Paulo, entre os São Paulinos, ele agrada a grande maioria que pensa na troca pelo Carpini. Ele é o nome ideal para alguém? Acredito que não. O São Paulo teve, ontem, por exemplo, assistiu, né, ao vídeo do Luiz Castro, que explodiu ali na entrevista coletiva. O Luiz Castro, ex-Botafogo, que fazia um trabalho brilhante no Botafogo, quando vai para o mundo árabe ser técnico do Cristiano Ronaldo. Eles foram eliminados lá, acho que pelo Crespo, né, pelo time do Crespo, e aí o Cristiano Ronaldo perdeu gol feito e tal, e o Luiz Castro pagou o pato. Ele foi bastante questionado, e ele briga, ele fala, pergunta pros jogadores meu trabalho aí, e que não sei o que, não dou satisfação, algumas coisas assim, ó, uma treta feia. E aí ele deve ser demitido muito em breve do time lá do Cristiano Ronaldo. O Luiz Castro no São Paulo chegaria maravilhosamente bem. O Botafogo deve estar meio bravo com ele que ele foi embora, mas assim, é coisa de qualquer time querer o Luiz Castro. Até o Flamengo, tá? Tirando o Palmeiras, que tem o Abel Ferreira ali, beleza, no mais alto conceito, até o Flamengo com o Tite, eu não descartaria a troca do Tite pelo Luiz Castro. Não vai acontecer. Mas o Flamengo fez isso com o Dorival para ter um técnico português, argentino, ele quer um gringo. O Luiz Castro livre no mercado, sendo esse português. O Flamengo contratou Vitor Pereira, contratou Paulo Souza, contratou Jorge Jesus. Ele gosta de ter um técnico português. Se o Luiz Castro ficar livre, acho que o Tite balança no cargo ali no Flamengo. Mas, falando de São Paulo, o Carpini é um cara que, se não ganhar esse Paulista, vai ter um trabalho, assim, depende de como perca, se perder, vai ter um trabalho bastante questionado, né? Pelos eventos que tem acontecido. Falta de chance pro Rames, e também essa questão do Eric desaparecer, o Galopo desaparecer, entrar um terceiro zagueiro do nada, entrar um quarto zagueiro do nada, e aí fica pro São Paulino sempre a grande dúvida se é o Muricy que comanda esse time, se é o Carpini, e fica difícil. Pensar no Luiz Castro desempregado é papo de trocar na hora, imediatamente. E não tô pedindo aqui a demissão do Carpini. A lógica do mundo é essa, né? Até o Flamengo vai pensar em demitir o Tite, por que não o São Paulo com o Carpini? É por aí. E o Wellington, lateral esquerdo, ele recebeu 2 propostas do Tricolor e recusou. Vou te dar aqueles segundos para você absorver essa informação e digeri-la. Entenda que o Wellington está fazendo linha dura para renovar com o São Paulo. O Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, não quer renovar com o São Paulo. Pense nisso aí. Já pensou o Wellington não querer renovar com o São Paulo? Pois é o que está acontecendo. Saiu no GE Globo que o São Paulo fez 2 propostas pelo Wellington e que o Wellington não renovou com o Tricolor. É muito provável que ele tenha a proposta mesmo do Internacional,
que o Kudê vai levar ele para o Internacional lá e deve estar apalavrado. Estamos no mês 3, no mês 6, daqui 3 meses, 90 dias, um pouco menos. O Wellington deve assinar pré-contrato já com o time de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, e deve ir embora no final do ano de graça, se não tiver nenhuma negociação para tirar o Wellington daqui, até que prematuramente São Paulo fala, não, tá bom, me dá X aí que eu libero agora. Isso pode acontecer, vai ser um X bem pequenininho, porque o São Paulo perde ele de graça no fim do ano, então deve acontecer. O que me leva a dois pontos de vista. Primeiro, vai ser um favor pro Wellington ir embora do São Paulo, no meu modo de entender, porque o São Paulo está contando com o Wellington na renovação para ser o lateral do São Paulo. E convenhamos, meu povo, o Wellington ele nunca se mostrou um lateral que possa ser titular do time de São Paulo. Ele nunca se mostrou. Ele pode ser amanhã o melhor lateral do mundo? Pode. Hoje, ele nunca se mostrou um lateral que é uma unanimidade, que todo mundo gosta, que todo mundo confia. Até os técnicos do São Paulo, desde Dorival Júnior, que usou, por exemplo, aí os jogadores mais veteranos, até um Rogério Ceni que usava muitos caras da base. O Wellington foi banco de Reinaldo e de Caio Paulista, com o Rogério e com o Dorival. O Dorival não jogou com o Reinaldo, mas o Rogério colocava o Reinaldo e pediu o Caio Paulista e não usou o Wellington como titular. Até porque ele machucou, mas não ia ser titular. Dito isso aí, ele tá longe de ser um cara que é uma unanimidade no time do Tricolor, né? E fica pra gente essa questão do Alexandro sendo um cara que vai sair da Juventus Turim. O Alexandro, o contrato dele, não é que dá para assinar pré-contrato com ele agora, em junho. É que dá para você tirar ele de lá em junho de graça. Dá para assinar pré-contrato com ele agora, hoje. Se o Rui Costa pegar o avião e for lá para a Itália para assinar com ele e ele aceitar as condições, São Paulo pode assinar hoje, de graça. E ter o cara em junho para as fases mais decisivas da Copa do Brasil, fases mais decisivas da Libertadores e fases também, assim, do brasileiro não é decisiva, mas o brasileiro você não pode descansar nem um minuto que você é rebaixado se vacilar. Então não pode pensar em vacilar neste ano. O São Paulo perdeu o Dorival, que foi uma infelicidade. Verdade, foi uma infelicidade, foi azar. Mas aí contratou o Carpini, peitou, arriscou muito com um cara inexperiente e segue arriscando. Carpini merece esse paulista para trabalhar, mas pensar num São Paulo jogado à sorte, que é não ter lateral esquerdo, contar com o Wellington, não ter um volante reserva por Pablo Maia com o Luiz Gustavo machucado, ter o Carpini no banco de reservas ali colocando Rafinha e Diego Costa no segundo tempo contra o Ituano, recebendo o pênalti pro Lucas Moura bater aos 49 do segundo tempo para classificar no Paulista. Isso é largar o São Paulo à sorte, e acho que esse não é o São Paulo que o torcedor queria ver num ano que sucede, que é o ano seguinte de um campeonato de Copa do Brasil tão lindamente conquistado, não é verdade? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse like aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!